Olá, amigos de estudos bíblicos. Estamos felizes porque podemos estudar a Bíblia, mais uma escola dominical online. Você que chega, seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. E também os que já há tempos estudam. Hoje nós vamos ter a alegria e a satisfação de irmos para o Velho Testamento. Nós vamos lá para o livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. E nós vamos ler inicialmente alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e o 7º. E depois nós leremos Atos 13, 22 do Novo Testamento. Então, inicialmente, vamos para o Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e versículo 7. E o Novo Testamento, depois Atos 13, 22. E hoje nós vamos refletir, pensar o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Bíblia aberta. Então vamos para o Velho Testamento inicialmente. 1 Samuel capítulo 13, o verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem.
Enviar-te-eis a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 7 de 1 Samuel 16. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. E agora no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 13, o versículo 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bíblia lida, vamos orar. Como é bom, ó Pai, nós lemos a Tua palavra e aprendemos mais de Ti através dela. Gratos porque todos os dias o Senhor fala conosco por ela. E agora na Escola Dominical Online o Senhor tem nos alimentado. Vem falar, alimentar, fortalecer cada um de nós e usar a minha pessoa para a Tua glória. E nos abençoe agora no estudo da Tua palavra. E seja com todos que estão a participar. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O homem segundo o coração de Deus. Quando eu estava a pensar no Salmo, no tema de hoje, eu me lembrei de um Salmo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O que no início já lembrar desse salmo? Porque foi o primeiro salmo que eu aprendi da Bíblia, mesmo sem saber ler. Lá no culto doméstico, em casa com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, é o primeiro que eu tive contato com a Bíblia e passei a conhecer a palavra de Deus e a conhecer também o autor desse salmo. E ele sempre me chamou a atenção, que é o rei Davi. E hoje, na lição que vamos trabalhar, me reporto à minha infância, e o Salmo permeou toda a minha vida, tem me acompanhado, e Davi também, o homem segundo o coração de Deus. Davi, nós bem sabemos que o próprio nome, isso nos reportando para 1 Samuel 16, o próprio nome, Davi, quer dizer amado, predileto. Ele era natural lá de Belém, uma cidadezinha em Israel, da tribo de Judá, é claro. Lá o filho caçula de Jessé, neto de Obed, bisneto de Ruth. E ele era um simples cuidador de ovelhas. E quando nós olhamos para a linhagem da sua família, né, os bisavós eram Boaz e Ruth. Interessante observar, Ruth era uma moabita. Então, no meio dessa família tem não só israelenses legítimos, mas tem uma moabita. Depois vem o avô Obed, e agora vem o pai, da mesma descendência, o pai Jessé, e aí está o Davi. Observemos que ele era o caçula lá. Então,
Tinha o Eliabe, que era o primogênio, Abinadab, Samar, Natanael, Ozem, Zerus, e daí vem Davi. E é claro, a última era Abigail, a menina, a filha. Então nós nos reportamos para esse momento. E ele foi um dos maiores reis de todo o Israel. E a alcunha colocada a ele sempre é essa: homem segundo o coração de Deus. Passou a infância toda no período dos juízes, participou da monarquia, porque o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul governou Israel 40 anos. E o início do seu trabalho ali se deu com Saul. E ele, claro, foi ungido por Deus, por Samuel, para ser o rei de Israel. E é claro que a gente, quando estuda a vida de Samuel, a gente vê que ele teve 40 anos de reinado, 7 anos ele trabalhou lá em Hebrom, viveu em Hebrom, lá no sul de Israel, e 33 anos foi na capital, Jerusalém. E o momento histórico da vida de Davi começa a mudar. Então, o que ocorreu lá em 1 Samuel 16, 13. Então, Samuel foi até Belém, foi até a família de Jessé, o belemita, foi à casa dele para fazer sacrifícios, ofertas a Deus, e ali Deus mostrou quem deveria ser o rei ungido, o rei segundo o coração de Deus, que era Davi. E naquele momento, ali, em 1 Samuel 16, 13, nós temos o começo da trajetória do rei Davi, um dos personagens que fala ao meu coração desde criança e fala comigo a vida inteira. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É maravilhoso isso. Quando nós temos um encontro com Jesus, um encontro com Deus, o Espírito Santo passa a morar em nós. E é aquela experiência que Davi teve ali, né, que o Espírito de Deus se apoderou dele. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Era um momento histórico em que as 12 tribos de Israel, você pode observar pelo mapa, as posições dela aí, e era o momento em que Deus iria usar o servo dele para manter essa unidade do povo de Israel, das 12 tribos. Porque Davi, na verdade, era um homem segundo o coração de Deus. É importante nos atermos aqui no princípio. Saul foi o primeiro rei, foi escolhido pelo povo de Israel, eles queriam ter um rei. Saul foi escolhido pela aparência, ele era acima de todos, ele era belo, ele era realmente alguém que chamava a atenção. E aí Davi, não, é totalmente contrário. E nós percebemos que ele era o homem segundo o coração de Deus, não o coração de Davi. Pelo coração de Deus, porque foi Deus que o escolheu. Então ele estava no coração de Deus, daí que Davi foi escolhido, não pelo coração de Davi, mas pelo coração de Deus. Deus o escolheu. E aí já Samuel teve o primeiro contato. Ali ele é o filho do belemita lá, o Jessé. Ele não tinha a grande aparência que Saul tinha, mas tinha o mais importante, que é o que nós devemos ser também, escolhido por Deus. Ele estava no coração de Deus e escolhido pelo Senhor. E é claro que nós vamos descobrindo agora o porquê Samuel o ungiu para ser o rei de Israel no lugar de Saul, e o porquê que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, porque ele vivia na dependência de Deus. Então o homem que Deus escolhe, o escolhido por Deus, que está no coração de Deus, que é o caso de Davi, e a todos nós, porque era alguém que não seria escolhido por ninguém, nenhum ser humano. Como nós não temos nada para sermos chamados, tocados por Deus. É o amor de Deus, é estarmos no coração de Deus. Ele tinha a total dependência do Senhor. 1 Samuel 17, 37 retrata para nós isso. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Ao momento em que ele vai lutar com Golias. E aí a gente vê que aquele pastor ali, simplesinho, ele tinha
já sido capacitado por Deus para derrotar o leão, o urso. Ele vivia, essa era a vivência dele, naquele local ali, pastoreando em Belém. E ainda ele diz no versículo 1 Samuel 17:41, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Naquele momento ali, Davi está diante do filisteu ali, Golias. 40 dias Golias ficou afrontando o povo de Israel naquela batalha, e ele chegou no exato momento em que ele pôde ouvir a afronta a Deus por parte daquele filisteu. E ali naquele momento ele enfrenta um homem que ninguém queria estar com ele. E a gente estudando Golias, a gente vê que esse povo filisteu, naquela época, eles tinham o top de armamento, porque era o armamento feito de ferro. O Israel usava o de bronze, que era totalmente, não tinha a potência que tinha os filisteus. Eles vieram lá do mar Mediterrâneo e vieram ali para aquela região. Golias, na verdade, nós todos conhecemos a história, ele tinha 2,7 metros de altura. Era um homem altíssimo, muito bem armado, com dardos, tinha uma armadura, uma proteção extra, tinha uma experiência, ele é bem treinado, e ele era corajoso, ele afrontou o exército de Israel, e era idólatra e totalmente arrogante, ele se achava o máximo, ele achava que ninguém iria derrotá-lo, como muitos vivemos no tempo presente, agindo como o próprio Golias. Mas veja bem, e ali naquele momento, Davi, diante da sua pequenez, foi até tratado mal pelo você, ele, sabe, eu estou todo preparado, você vai me enfrentar ali, ele com a sua funda, 5 pedrinhas lisas, funda, ele venceu o Golias, não pela sua própria capacidade, porque o homem segundo o coração de Deus, Deus sente isso, sabe do seu coração, era um coração dependente de Deus, e veja bem, com uma pedrinha, ele derrotou aquele Golias arrogante, porque ele estava ali submisso à vontade de Deus, na sua humildade, ele foi usado por Deus, e aquele homem caiu por terra, e foi derrotado por ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dependia inteiramente do Senhor. E aí, Davi, depois já feito rei de Israel, assumiu o trono, já tinha feito a sua parte, ele sentiu ali no seu palácio, sentiu que Deus precisava de uma casa para sua habitação. E ele colocou diante de Deus que ele ia fazer uma casa para Deus, um lugar para habitação. Deus não precisava daquilo, de maneira nenhuma, não preciso disso. Mas ele sentiu no seu coração. E Deus foi tão especial que ele deu a Davi uma casa muito maior, uma casa eterna, a sua descendência. E ali ele fez uma aliança com Deus, né, um momento de concerto com Deus, e Deus, por esse amor dele, queria construir uma casa para ele que não havia necessidade, porque Deus está em toda parte. Deus não habita em casas feitas por homens, mas o amor de Davi fez com que Davi ganhasse uma casa eterna, ou seja, que viesse do descendente de Davi, Jesus Cristo. E que o reino de Davi seria eterno, porque da descendência de Davi viria Jesus Cristo, que daria a vida eterna a nós. E ele teria, na verdade, Davi, olha o privilégio desse homem dependente de Deus, o homem segundo o coração de Deus, uma dinastia eterna, um reino eterno, um trono eterno, um domínio eterno, uma descendência eterna. E nós hoje somos a descendência de Davi. Né? Nós somos da descendência, porque somos o povo de Deus, o povo que vai morar no céu. A igreja hoje é o povo de Deus. A igreja de Cristo em todo o planeta é o povo de Deus que vai morar no céu e da descendência de Davi. E a gente percebe que o homem, segundo o coração de Deus, ele é totalmente dependente do Senhor. E aí, 2 Samuel 8:6, a gente percebe o cuidado de Deus em relação a Davi. Deus lhe dava sempre vitórias. E Davi pôs guarnições na Síria e Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Deus abençoou de tal maneira Davi. Após a morte de Saul, ele assume o trono. E como rei de Israel, ele foi abençoado em todo o seu
trabalho, em todo o seu governo. E no versículo 14, 2 Samuel 8, e pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia, porque tinha a bênção de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, estava no coração de Deus. Não pelo seu coração, mas pelo coração de Deus. E é o mesmo que acontece conosco na atualidade. E é muito importante, né? No momento presente, nós descansarmos no Senhor. Nós temos que refletir sobre isso. O momento de mudança, o momento de alteração. Parece-me que, segundo cientistas, a Terra está desacelerando, né? Alguns dizem até que vão ter que criar mais um dia para a Terra, para poder dar certo a volta da Terra. Olha que é o momento da volta de Cristo, e é o momento que a gente tem que tomar consciência, descansar no Senhor. Sem Cristo nós não fazemos nada. Ele é a nossa segurança agora para enfrentar esse tempo presente. Foi o mesmo que aconteceu com Davi, no seu tempo, enfrentando a sua fase. E Jesus Cristo, no Evangelho de João 15:5, nos diz, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Davi não podia fazer nada sem Deus, sem a ação de Deus, e Deus o abençoou. O mesmo acontece conosco hoje. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Você pode ter tudo, todas as coisas, mas sem Cristo não tem sentido nenhum. E é isso que Davi aprendeu na relação para com Deus, e é isso que nós também temos hoje, através de Cristo, a intimidade com o nosso Deus. Mas veja bem, o homem segundo o coração de Deus, além de ter uma total dependência de Deus, ele tinha também bons relacionamentos interpessoais. Veja bem aí. E quando nós nos deparamos, o que é um relacionamento interpessoal? A pessoa pergunta para mim. É a maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta. É interessante observar que, na atualidade, nós nos damos muito bem com os nossos pares, com aqueles que são da mesma família, do mesmo nível econômico. As pessoas se dão bem com esses, mas nós temos que estar preparados para lidar com pessoas totalmente diferentes. Nós estamos numa sociedade em que é diversa, o nosso Deus é diverso, Ele fez tudo diverso, e nós temos que estar preparados, nos relacionarmos com as pessoas, e Davi estava preparado. E essa relação interpessoal que Davi tinha era interagir com as pessoas, com as emoções, ações, atitudes, né? No relacionamento. E a gente tem que estar preparado, como Davi estava preparado, para viver em sua família, para viver, no caso nosso, no contexto escolar, no trabalho, na comunidade. Davi estava preparado para tudo. Ele foi escolhido por Deus ali como pastor, junto da sua família, e ele foi dali levado para o palácio, levado para ser o rei de Israel, porque eles tinham uma boa relação interpessoal com as pessoas. Ele sabia como tratar o outro. Na verdade, podemos dizer, ele amava a Deus sobre todas as coisas, Davi, e amava o seu próximo também, como ele mesmo. E a gente percebe isso claramente quando ele é levado para o palácio, não é? Porque Saul tinha um espírito atormentador que vinha, e Davi era um exímio arpista, um dos melhores da sua época, foi levado para o palácio. E ali, quando ele chegou naquele lugar, ele já se relacionou muito bem com o filho de Saul, Jonatas. E Jonatas foi um amigo fiel. Inclusive depois, quando o pai começou a se voltar contra Davi, porque Davi veio, derrotou Golias, Davi foi escudeiro de Saul, Davi tornou genro do próprio Saul, e ali no palácio, após a derrota, as derrotas diante das batalhas, Davi foi aclamado e até cantado em prosa e verso, né? Saul feriu milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso interferiu no caráter do rei Saul, e a inveja passou a fazer parte da sua existência, e ele queria derrotar, destruir, queria matar Davi. E aí, nesse momento, o amigo fiel Jonatas cuidou de Davi. Nós percebemos isso em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. 1 Samuel 19, 2. E Jonatas o anunciou a Davi, foi anunciar. Então, veja bem, a relação era tão interpessoal, houve entre eles uma amizade fraterna.
Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te oculto e esconde-te. Jonatas era, na verdade, o príncipe do rei. Era jovem de muito maior valor, muito mais valor que Davi, era um guerreiro valente, mas era um amigo leal, e ele soube reconhecer Davi como ungido do Senhor. Isso é muito importante. Deus havia escolhido, ele tinha consciência disso. E ele fez com a aliança de Davi para que cuidasse da vida e da família um do outro enquanto vivesse. Então havia uma boa relação. Veja bem, o menino lá do campo, não é? Do campo, e era o que acontecia, ele sincero, né? Davi era uma pessoa que tinha e Jonas, uma amizade sincera, verdadeira e benéfica, sem interesse. Davi era uma pessoa de uma família humilde, lá em Belém. Jonas era o filho do rei. Davi vivia entre ovelhas e Jonas já estava no palácio. Davi era pastor de ovelhas, Jonas um guerreiro valente. Davi era mais novo que Jonatas. E apesar da diferença, Davi e Jonas se tornaram grandes amigos, porque havia em Davi essa facilidade de relacionamento interpessoal, que é o que nós temos que ter uns com os outros. Então vamos viver juntos eternamente, no céu. No céu, onde estaremos para sempre, é uma só família e um só pastor, que é Jesus Cristo. Um só rebanho e um só pastor. Então, nós, nessa vida, a mesma coisa, o que Deus quer, que nos relacionemos uns com os outros. E aí Davi tinha essa facilidade, esse relacionamento interpessoal. E a Bíblia coloca para nós o pastor como ovelha que serve para descrever como deveriam ser os governantes de Israel. E Davi, como rei agora, após a morte de Saul, escolhido rei, né, assumindo o trono, ele agiu como chefe e pastor, né? Como príncipe, como líder. E como pastor, ele se valeria um amigo especial. E o povo sentiu quando o governante o ama, quando o governante tem interesse nele, quando o governante quer o melhor para ele. Isso em todos os níveis. Olhando para o Brasil, em todos os níveis, em nível municipal, estadual, federal, as pessoas sentem quando o líder o ama, quando o líder ama o povo, está ali para servir o povo, e era o que Davi tinha nesse momento, porque ele tinha uma boa relação interpessoal com todos. E o governo de Davi foi de amizade e fraternidade. E ele fez aliança com o povo, porque na verdade nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Esse é o grande mal da humanidade. A humanidade egoísta, só pensa em si, uma humanidade egocentrista, quer ser o centro de tudo, uma humanidade egotista, que o que ela pensa, o que ela acha é o certo. E Davi tinha essa consciência, que sem o povo ele não poderia fazer nada. E é claro, todos prometeram lealdade a ele quando ele foi coroado o rei. E aí a gente percebe, né, essa característica pastoral como rei. E como ele cuidava das ovelhas, ele cuidou como o rei do povo de Israel. E é isso que nós temos que fazer como líderes da nação, como líderes das empresas, como líderes das nossas famílias. Nós temos que trabalhar dessa forma, né? Sim, mantendo essa relação interpessoal e realmente amando o que a gente faz. Agora veja bem, o homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus, para ser rei de Israel, como nós também fomos escolhidos por Deus para sermos a sua família. O estarmos hoje na família de Deus, fazemos parte do seu povo, é a escolha segundo o coração de Deus. Então veja bem, e ele não olha para a aparência, ele olha para o nosso coração, que é o caso de Davi. Ele tinha também um coração não vingativo. Então, além de esse homem segundo o coração de Deus, ele era totalmente dependente de Deus. Ele era um homem que tinha bons relacionamentos interpessoais, mas também ele era um homem que não tinha um coração vingativo. E olha bem aí, ele foi odiado, perseguido pelo rei Saul, que o rei Saul o tentou matar várias vezes, né? Várias vezes. Com lança quis matá-lo, destruí-lo, porque a inveja tomou conta do coração dele. E a inveja destrói totalmente a família, destrói tudo. Na semana anterior eu assisti um sermão do reverendo Arival, né, Casimiro, lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Inclusive é o primeiro culto que foi dado, ele falou sobre a inveja. Então é muito importante, assista lá, procure no YouTube esse sermão do Arival, é muito importante, falando realmente de Saul, inclusive de Saul, falando da sua inveja, que tomou conta realmente dele e queria matar Saul de qualquer jeito. Por quê? Porque a musiquinha que as mulheres cantaram, né? Cantavam em Israel,
festejando as vitórias de Davi junto com o exército de Saul nas batalhas, né? Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares, dezenas de milhares. Então isso calou profundamente nele e o destruiu. E 1 Samuel 26, 9, e disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Davi teve a oportunidade na perseguição. Saul perseguiu 10 anos Davi para matá-lo. E Deus o protegeu durante todo esse período. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. 2 oportunidades ele teve. E Saul não fez. Porque deixou Deus resolver o problema. Ele não competia a ele fazer aquilo. Porque ele era ungido de Deus, escolhido por Deus. E ele ainda chamou a atenção do Abissai, que não cuidou, não protegeu o rei. Ali, nos momentos que ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele não tinha o coração vingativo. E lá em 2 Samuel, melhor dizendo, 1,17, e lamentou Davi a Saul e a Jonas, seu filho, com essa lamentação. Após a morte, né? A morte de Saul e Jonatas, na batalha contra os filisteus, eles foram derrotados e foram mortos ali. Davi lamentou, Davi chorou, porque o seu coração realmente não era vingativo. Ele tinha um coração, por isso que ele era amado por Deus, o seu coração servia a Deus, dependente de Deus. E o coração que é guiado pelo Senhor, nós que temos Jesus Cristo no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós, não existe prazer nenhum em vingança, nós queremos o melhor. E nós oramos pelos inimigos, né? E intercedemos por eles e os auxiliamos quando precisam. Porque a ordenança do Senhor, orai pelos que vos perseguem, né? Orai pelos seus inimigos, né? E se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. São orientações em Cristo que nós vencemos hoje como cristãos. E Davi o mesmo fazia, e ele lamentou, entristeceu tremendamente com a morte de Jonas e Saul. E Davi estava sempre disposto a dar o perdão. Isso me chama a atenção de Davi. O perdão é algo natural naquele que tem Deus no seu coração. É um homem escolhido segundo o coração de Deus. Nós somos, porque fomos chamados também, não por nós mesmos, pelos méritos, mas pela misericórdia de Deus. E Davi, o perdão estava presente, ele já havia perdoado Saul por tudo aquilo que ele havia feito em relação a ele, as perseguições todas. E é claro, Jesus Cristo ressalta, fala em Mateus 5,44, que é o mesmo que nós temos que fazer no tempo presente, né? O perdão é algo presente, nós já oramos na oração do Pai Nosso. E ele diz, amai os vossos inimigos. Isso realmente é quem tem escolhido por Deus, né? Tem o coração, um homem segundo o coração de Deus, que somos nós também no tempo presente, como Davi. Nós oramos pelos inimigos e por aqueles que nos perseguem e amamos os inimigos. Mas esse amor não é de nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Ele capacita, e é Deus, que o Espírito do Senhor estava em Davi e o capacitava a vivenciar realmente de forma agradável a Deus e a viver uma vida firme, segura nele. E é claro que o homem segundo o coração de Deus, além de Davi ser dependente de Deus, ter aqueles bons relacionamentos interpessoais, ele não tinha coração negativo porque ele dava importância ao culto, importância à adoração a Deus. E Davi, como adorador, é especial porque isso começou lá, quando ele era pastor, lá no campo, lá em Belém. E a gente percebe que muitos salmos encontrados na Bíblia são da sua autoria. Ele tinha essa intimidade com Deus tremenda, né? E como eu fui tocado por ele lá quando era criança, pelo Salmo 23, quando aprendi, já sabia de memória sem saber ler até, devido à orientação e ensino dos meus pais. E o primeiro sinal do seu talento musical aparece quando é convocado para tocar a harpa para o rei Saul, que por vezes encontrava perturbado por um espírito maligno. E a gente vê isso em 1 Samuel 16, 18. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Então ele deveria ser muito especial. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Ele era ruivo, né? A gente percebeu ali quando lê que Samuel está ali diante de toda a família, né? E a gente percebe que ele já fazia isso com a sua harpa. Ele já adorava a Deus, ele dava importância ao culto a Deus.
E não somente tocava, mas fazia o seu trabalho porque o Senhor era com ele. Isso é importantíssimo. E ele adorava a Deus com sacrifícios, ofertas, e ele se manteve fiel ao Senhor. Jamais se inclinou à idolatria e passou a ser referência de excelência na comparação de vida das ações como o rei de Israel, especialmente no Reino Unido de Israel. No momento, o reino, quando começou em Israel, eram as 12 tribos, elas eram unidas, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, José e Benjamim, eram as tribos reunidas, todas ali. É claro, depois ficou os 2 filhos, né? Efraim e Manassés, de José. E ele estava ali presente. Começou com Saul e ele manteve essa unidade do povo de Israel. E ele tinha um cuidado muito grande com a arca do Senhor. E nós, porque a arca foi construída, não é? No período de Moisés, para que fosse a manifestação de Deus ali no tabernáculo. E ele tinha esse cuidado porque era símbolo da presença de Deus. E é claro que em 1 Samuel 16, 17 nós aprendemos. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Ele tinha um cuidado especial com a sua adoração a Deus, o culto a Deus. E o 18, e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele já estava aí nesse período rei de Israel, né, já tinha assumido o trono após a morte de Saul, e ali estava abençoando o povo. Era um líder que estava bem espiritualmente e podia, sim, administrar a vida do povo de Israel. Porque Deus abençoou de tal maneira que os inimigos foram derrotados, o rei de Israel tornou-se poderoso naquele período, não é? Ele deixou, Israel foi transformado em sua maioria, da agricultura, pastoril, para se tornar cidades urbanas, e ele deu a Israel uma capacitação militar tremenda. E é claro que no capítulo 6 a gente percebe aí, de 2 Samuel, que ele busca a arca para Jerusalém. E a gente vê o respeito que ele teve ali, e ele valorizava realmente as ordenanças de Deus. Deus era o primeiro da vida dele. Se eu quero realmente ser bem-sucedido como um líder, como um presidente da república, como um governador, como um prefeito, como um pai de família, como um presidente de uma empresa, enfim, se eu quero ser uma pessoa realmente cumprindo a minha missão, a prioridade, o primeiro lugar da minha vida era Deus. E por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é claro, ele planejou o templo, ele queria o templo, né? Fazer o templo, mas devido a ele ter envolvido em batalhas, porque ele apaziguou o povo, ele dominou o povo através da ação de Deus. A gente percebe isso em 2 Samuel 7, de 1 a 17, que ele planejou isso, e a gente lê lá em Crônicas, que é o livro paralelo a 2 Samuel. Embora não tenha tido autorização de Deus para construir o templo, Davi reúne o material que será empregado na construção. Ele planejou e reuniu o material e dá a Salomão, seu sucessor, o modelo de tudo que tinha em mente. Salomão recebeu tudo pronto. O país unido, o país próspero, porque Deus abençoou a nação. E quando o povo busca Deus, né? Quando a gente lê 2 Crônicas 7,14, é um ensino, orientação para nós hoje. E o que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Porque Davi tinha um zelo pela vida religiosa do povo de Israel, e é o zelo que o meu pai e minha mãe tinham em relação à minha irmã e à minha pessoa, quando conhecemos o Salmo de Davi, é o mesmo zelo que Davi tinha ali, que devemos ter com as nossas famílias e tudo que realizamos. Mas, em último lugar, o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma total dependência de Deus, ele tinha bons relacionamentos interpessoais, ele tinha um coração não vingativo, ele dava importância ao culto. O centro da vida da família é o culto a Deus. Mas veja bem, ele também reconhecia o reconhecimento do seu pecado. 2 Samuel 11, 1 nós aprendemos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon
e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi já não estava nem mais indo nas batalhas, né, nas empreitadas. E o que aconteceu? Em 2 Samuel 11, a gente vê que ele não se apercebeu e deixou cair pelo pecado. O pecado é uma coisa que destrói a vida de todos, a vida individual e a vida coletiva da família, destrói tudo, a vida nacional. E era um tempo em que os reis saíam, mas Davi não saiu, a gente leu. Mas lá do palácio ele olhou, olha os olhos, a tentação começa aí, os olhos, né? Então, cuidado com os olhos. Depois veio o desejo e depois toma posse. E o que aconteceu? Viu a esposa de Urias a passear no terraço do palácio. Cobiçou-a, quis. Chamou-a para o palácio, deitou com ela e adulterou. E depois que ela estava grávida, ele tentou dissuadir que o esposo fosse para casa para transar com a esposa, ter relacionamento com a esposa, melhor dizendo, e planejou a morte do esposo, que era Urias. Então veja bem, ele se deixou levar pelo pecado. E o fruto do pecado, né? A gente vê que a Betseba veio, comunicou a Davi o pecado, e pela lei de Moisés, os dois seriam mortos, havia pena de morte para ambos, por ter agido dessa forma. 2 Samuel 11:8 ainda, depois disse Davi a Urias, desce a casa e lava os seus pés, e sendo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente à mesa do rei. Ele tentou agradar Urias, olha, veja bem, ele tentou usar a sua forma, a sua maneira, ele não buscou a Deus aí, ele tentou agir por si próprio. O pecado faz isso, o homem perde a consciência, a importância de Deus e se afasta de Deus. E é claro que planejou encobrir o pecado com os seguintes atos, né? Ele determinou que Urias descansasse, ele festejasse, embriagou Urias para que Urias fosse para casa e dormisse com a esposa, para dar a ideia de que realmente o filho era dele, não de Davi. E com o fracasso das estratégias, tentativa dele, ele planejou a morte de Urias. E após a morte de Urias, tudo planejado por ele, pedido a colocar-se ele na frente de batalha para ele ser morto, Davi casa com Betseba. E ele acreditava que ninguém descobriria aquele pecado dele. Agora não esqueçamos que Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. E Deus mandou o profeta lá no palácio. O profeta veio, para Davi a situação parecia resolvida, mas não imaginava que o profeta Natã, amando de Deus, iria lá no palácio denunciar o pecado. Usou até uma maneira especial para conversar com Davi, 2 Samuel 12:12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todos Israel e perante o sol. Tudo que a gente fizer em oculto é revelado, Deus sabe de tudo, porque Ele é onisciente. E é claro que o homem, segundo o coração de Deus, ele peca, mas ele se arrepende. E aí, olha, Davi se arrepende, pede perdão a Deus, porque o homem, segundo o coração de Deus, pode cair. Nós não estamos isentos de cometer pecados, erros, mas imediatamente o homem, segundo o coração de Deus, se arrepende dos seus pecados, altera o quadro da sua vida, e ele faz a confissão e o pedido de perdão. E a gente pode perceber muito bem, o Salmo 51 reflete bem esse homem segundo o coração de Deus, arrependido. É claro, se você cometeu pecados, arrependa-se, peça perdão a Deus, mude de vida, e é o que aconteceu com Davi. E no Salmo 51:4 ele coloca, contra ti somente pequei, eu fiz o que a teus olhos parece mal. E aí nós temos um salmo belíssimo. E em 2 Samuel 12:13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, olha que maravilha, o instrumento de Deus, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E é maravilhoso o perdão de Deus, a paz, tudo, tranquilidade em Cristo também. Todos os pecados são perdoados. Deus apaga todos, elimina, né? Nos tornamos brancos como a lã. E o arrependimento, confissão e perdão transformou a vida de Davi. E transforma a nossa vida hoje também. Arrependa os seus pecados.
peça perdão a Deus, confessa. E se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o receba no seu coração. E o Espírito Santo passa a morar, fazer morada, como aconteceu com Davi. Foi ungido por Samuel, o Espírito do Senhor passou a habitar nele. E olha bem, e o que chama atenção quando nós estudamos a vida de Davi, é que ele colocou um nome do próprio filho de Natã. Então ele não ficou magoado de maneira nenhuma. Isso está claro em 1 Crônicas 3:5, onde Davi reinou 33 anos, nasceram os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. A própria Betseba ele teve, o próprio Salomão, que foi o rei, e Natã. Ele deu o nome do filho de Natã, porque não havia mágoa. Mas gratidão, isso é gratidão, porque Deus usou Natã para acordá-lo. Concluindo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a gente pode perceber toda a sua trajetória. Deus o tirou lá do pastor, ele passou por todas as experiências, e Deus o preparou para o reino. E Davi era tão sábio que ele inicialmente se foi em Hebrom, lá no sul de Israel, mas ele conquistou Jerusalém, tornou-se o centro do país, e a capital uniu e colocou ela num lugar alto, porque Jerusalém é uma cidade alta, montanhosa, e assim Deus atua e usa esse homem segundo o coração de Deus. E nós podemos perceber o homem segundo o coração de Deus, total dependência de Deus. Nós o somos também. Bons relacionamentos pessoais. Deus nos dá sabedoria para viver, nós temos que aprender a viver bem com todas as pessoas, independente das formas de pensar, do que elas são. Foi o que aconteceu com Davi. Ele teve até um bando de 400 homens, todos revoltados, e ele trabalhou com eles. Não tinha vingança nenhuma no seu coração, mas ele tinha prioridade, o culto a Deus, adorar a Deus, servir ao Senhor. E no momento que pecou, ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus, Deus transformou a sua vida e ele pôde ser usado por Deus no seu tempo. E depois veio o descendente dele, o mais importante, que é Jesus Cristo, e chegou até nós hoje a mensagem. E é um reino eterno que Davi tem, porque nós vamos viver eternamente com o nosso Deus para todo sempre. E fica para nós, encerrando a nossa meditação, o que Davi disse no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Que nós possamos viver essa vida. Nós também que somos chamados por Deus, porque estamos no coração de Deus, que é o que aconteceu com Davi, né? Deus não olhou para a nossa aparência, para a nossa formosura, para nada. Ele nos escolheu através de Cristo. E Cristo justificou, nos deu o perdão eterno, perdoou todos os nossos pecados. E hoje nós gozamos do mesmo Espírito do Senhor que habitava em Davi, quando ele foi ungido rei, é o mesmo que habita em nós hoje. E assim como Deus usou Davi em todo o seu reinado, Deus está nos usando e vai nos usar até o momento que encerrar a missão aqui e estaremos para sempre com Ele. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, então, encerrando o momento de escola dominical online, nós vamos estar em oração, né? Em oração. E é claro que a gente não poderia deixar, na última escola dominical que tivemos, você que assistiu, nós estivemos orando por Fernando, né? Era gravíssimo, mas a gente teve uma tragédia muito séria ali em Itapeva, né? E nós vamos estar orando por aquele povo. São 10 pessoas que partiram para a eternidade hoje de manhã e há 42 pessoas feridas. Então nós vamos estar também, nesse momento, colocando a vida dessas pessoas e orando por eles agora. Senhor, como é bom nós estarmos na Tua presença e sentimos o Teu cuidado, o Teu amor. Hoje, ó Pai, nós estamos pedindo que o Senhor venha operar ali em Itapeva, naquele município, cuidando daquelas famílias que perderam seus entes queridos. Que o Teu Espírito Santo, mesmo que habita em nós, seja dado em porções dobradas a eles e dando conforto. E seja, ó Pai, também com essas 42 pessoas que estão feridas, Senhor. E seja possibilitando a sua recuperação, abençoando o tratamento e cuidando delas fisicamente e espiritualmente. Nós agradecemos ao Pai porque o Senhor
cuidou de Fernando e o Senhor o levou para si. Oramos semana passada e agradecemos antecipadamente que o Senhor está cuidando de todos os envolvidos nessa tragédia em Itapeva. E nós estamos num momento de gratidão. Nós agradecemos muito pela Elaina, a mulher que ora, que fez aniversário essa semana. Guarda aquela vida, a abençoe, ó Pai. E agradecemos porque a cirurgia da Lorena foi muito bem sucedida, ó Pai. E agradecemos, ó Pai, pela a Heloísa, esposa do reverendo Roque, fez a cirurgia ontem. Oramos por ela e ela está bem, está em recuperação. E também, ó Pai, agradecemos muito pela vida da Escola Dominical Online, ó Pai. Ela tem falado ao nosso coração, o Senhor tem usado para a Tua glória. E nós queremos continuar a interceder, ó Pai. Nos lembramos do Edson, que é o esposo da mulher que ora, Paulo Taroba. Cuida dele, o assista com Tua graça. Lembramos, ó Pai, da Marli, a mulher que ora, e sua família, que perdeu seu filho Fernando, que já está contigo, e seja confortando o seu coração e toda a família nesse momento. Oramos, pedimos que o Senhor abençoe as mulheres que oram, que vão ter um encontro presencial. Elas vivem virtualmente em oração e elas serão presencialmente. Abençoe esse encontro. E seja, ó Pai, operando também um avivamento espiritual em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros, esteja falando, usando os Teus servos para esse trabalho. Guarda, Senhor, a Tânia Duarte dos Santos, Senhor, assista com a Tua graça. Ela pediu as nossas orações, especialmente porque ela vai fazer dia 15 uma cirurgia, Senhor, às 8 horas da manhã. Esteja com ela, esteja com todo o staff de pessoas que vão ali, os médicos, trabalhar com ela. Guarda, Pai, o Elton, esteja recuperando a sua visão. Esteja com a Ivani no seu combate ao câncer. A Adriana, estamos felizes que o Senhor está ouvindo as nossas orações e ela está se recuperando. Guarda Renato Milan também, Senhor. A Juliana e Carlos Amatos. A mãe de Elaine, Senhor. Uma mulher que ora. Esteja cuidando dela, assistindo com a Tua graça. E continua operando o tratamento do câncer lá da Ivani, lá na Itália. Da Sandra Citrone, Senhor. Agradecemos por essa semana a primeira crioterapia. Seja abençoando ela e família. Gratos, ó Pai, pelo Dal, pela sua recuperação e principalmente pela sua mudança de vida e seus projetos. Guarda o Alexandre, Senhor, na sua final tratamento. Paulinho em tratamento, Senhor, a Chile. O Sidney, o Flávio, que vai operar agora nesse mês. E seja cuidando dele, Senhor. E guardando ainda mais a Heloísa, esposa do Roque, restaurando plenamente para que ela possa voltar à sua vida normal em família, Senhor. E seja acompanhando as eleições municipais, dando discernimento ao povo brasileiro para escolher aqueles que estarão direcionando as suas vidas, tanto como prefeitos como vereadores. Guarda a Marianina ali, Senhor, no Maranhão, assistindo com a Tua graça, com o Teu poder. E nos dirija sempre, e seja com todas aquelas pessoas que pediram as nossas orações, não foram citadas, mas o Senhor sabe, e aqueles que estão orando conosco agora, nesse momento, estão precisando da Tua graça. O Senhor esteja operando transformações, vida, mudança na vida de todos. Agradecemos ao Pai por esse momento de oração. Nos abençoe, nos dirija e fala sempre conosco pela Tua palavra. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E agora vamos cantar, encerrando a Escola Dominical Online. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. E forte foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha
Senhor.